Eu sou a Cláudia do programa Linkando Negócios. Hoje estamos na Topema Cozinhas Industriais. Há 60 anos essa empresa vem contribuindo, oferecendo produtos para cozinhas industriais, fogões, geladeiras e agora com produtos também para as questões ESG. Essa máquina de compostagem por aeração e calor separa o sólido e o líquido do resíduo orgânico e o sólido vira comida para animais ou adubo para as plantas e o líquido vira água de reuso. Sem nenhum micro-organismo dentro, gente. Isso é saúde. Não é verdade, Nelson? Nelson, você é presente para o nosso público. O Nelson é o dono da empresa, a atual CEO da empresa e nos recebeu aqui de portas abertas na Casa Topema. Casa Topema, Sala Topema, um grande prazer em recebê-la, Cleo. E é isso aí, 60 anos fazendo equipamentos de cozinha e agora já completando 16 anos que a gente introduziu a recicladora de resíduos orgânicos. Na época as máquinas de 30 a 100 quilos, hoje 30, 100, 300 e as pequenininhas de 2 e 5 quilos que nasceram durante a pandemia, né? Essa foi uma dádiva aí da pandemia, né? E como você mesmo falou, recicla todos os resíduos orgânicos, seja em casa, seja no comércio, seja na indústria, seja nos escritórios, restaurantes, hotéis, e transforma em algo útil, que é a biomassa. Eu posso usar, como você bem falou, para alimentação animal, eu posso usar para queimar como biomassa e gerar água quente, que é outro produto que a gente fabrica. Enfim, tem vários usos e é totalmente sustentável, né? E acabar com esse grande problema, que é os aterros sanitários, a geração como é que chama? Daqueles resíduos na água, chorume, famoso chorume. Isso tudo prejudica o meio ambiente, prejudica o nosso clima e a gente está aqui para colaborar e, graças a Deus, com muito sucesso e prestigiado aí por você. Então, gente, nós atualmente temos uma quantidade gigante de lixo que a gente produz, né? Imagina, vai lá na sua lixeira do seu condomínio e dá uma olhadinha como que tá aquilo. Olha, é o cheiro, né? O volume, tudo isso vai para onde, gente? Ele não desaparece assim da sua vida. Ele vai para algum lugar. E aquilo, quando ele chegar nesse aterro sanitário, ele vai produzir, além do cheiro, de gases tóxicos, né? Metano, e aí o chorume também, que vai contaminando não só o solo, né? O subsolo, o lençol freático e tudo mais. É isso aí. Então, essa solução é maravilhosa para, não só para, como você disse, para residências, para áreas industriais, para parques, para as escolas, né? A gente podia colocar em todas as escolas, você não acha, Nelson? Porque a gente ia criar uma educação sobre o lixo, né? Sem dúvida. A gente tem algumas escolas já, ainda é pouco, né? O que você falou, o Brasil é gigantesco. A gente, para falar a verdade, não está mais só no Brasil, a gente está em vários países aí da Europa e agora da América Latina, é muito legal, isso é bem bacana, eles reconhecendo, mas o mais importante é o que você comentou, são soluções que não necessitam de grandes investimentos, são pequenos investimentos localizados, às vezes na casa da pessoa, uma máquina que é possível a pessoa comprar, ou no próprio condomínio, que o condomínio pode adquirir ou alugar da gente, e obviamente indústrias, restaurantes, hotéis, onde gera muita alimentação, sem dúvida nenhuma. Isso traz uma economia operacional para as empresas que têm a tecnologia, têm a nossa máquina. Essa máquina pode ser alugada ou comprada, né? São as duas hipóteses que o cliente tem. E realmente soluciona sem grandes investimentos. Eu não estou falando de milhões, estou falando de pequenos milos. Eu não preciso de milhões de reais para construir uma usina, para transportar todo o resíduo e joga tudo lá e inviabiliza. Exatamente, a logística já inviabiliza, fora tudo que leva ao longo do caminho, né? E é uma coisa importante que a gente resolve no local, você num restaurante ou na sua casa, você não vai deixar aquele cestinho com plástico, com papel, com latas que poderiam ser recicladas, misturado com orgânico. Na hora que ele está misturado, eu já não consigo mais reciclá-lo. E a mesma coisa na indústria, no restaurante, no hotel. Se eu separo, se eu tenho onde pôr, a pessoa sabe que vai levar para a máquina vai transformar esse adubo. E mais importante, que a gente não falou até agora, em poucas horas. Eu estou falando aí em 6 a 12 horas nas máquinas pequenas, eu estou falando de 12 a 18 horas mais ou menos nas máquinas maiores. Significa que de um dia para a noite eu resolvi o problema e não vou precisar, numa compostagem tradicional, levar 90 dias. Então, acho que essa questão de a separação, a pessoa só separa quando ela tem o lugar certo para colocar. Então, se você tiver uma terraform pequenininha na sua casa,
certamente você vai limpar o seu prato ali dentro dela e ele no dia seguinte vai te dar o adubo, a sua terra aí para você levar para o seu jardim. O Nelson estava falando para mim que eles têm uma experiência de que empresas grandes, né, que colocam esse produto, que observavam um resíduo do prato grande com esse produto, né, começou a se observar que as pessoas diminuíam o resíduo do prato, né? Então, quando você observa o seu lixo, você observa o que vem antes do seu lixo. Então, isso é um produto super importante para a gente ter, para as pessoas que têm essas questões de ESG, as pessoas que querem ter um certificado, que querem pontuar, que querem impactar positivamente, que querem criar uma linguagem para o mercado de que ela é sustentável, todas elas precisam observar esse tipo de solução, né, Nelson? E esse produto ele é tão bacana, inclusive para o poder público, que ele foi reconhecido como um produto muito eficiente, né? Ele tem até uma comercialização especial, né? Tem, sem dúvida. A gente participou aí de algumas licitações, né, das recicladoras, já foram entregues cerca de 55 das gigantes, e continua se espalhando pelo Brasil, por outros países, como a gente falou, porque ele traz uma solução econômica, eficiente e rápida, né? Ou seja, eu consigo resolver muito rapidamente, do dia para a noite, um problema que seria a geração, multiplicando dia após dia, de casas, restaurantes, condomínios, quanto isso não impacta, como você falou, na natureza, né? Então, é isso. Eu acho que a pessoa, na hora que ela sabe que ela tem um destino adequado, você se sente até melhor, né? Em você estar, seja almoçando, jantando na sua casa, no restaurante, que trata bem do pós, né? O pós-resíduo, né? O que aconteceu. E a Topema, ela não vende só um produto e entrega para você, não. Ela vende, ela entrega e ela educa. Ela faz tem uma cartilha para você entender e as pessoas que estão ali ao redor, como elas vão tá manuseando esse produto, para elas entenderem como fazer a separação correta, não é isso, Nelson? Sem dúvida. Inclusive, nas empresas que a gente instala, né? Empresas, seja elas escolas públicas, privadas, enfim, hotéis, restaurantes. Existe todo esse esquema de instalação e de implantação, mais do que instalação. A instalação é fácil, pôr na tomada. Mas implantação, explicar como funciona, fazer uma palestra dando a noção do meio ambiente, quão é importante o uso da máquina, a equipe do cliente, quando ela recebe esse treinamento, ela se engaja, né, finalmente naquela tecnologia. E isso é muito legal, isso é a gente mantendo. E outra coisa importante é que, no caso das máquinas grandes, a gente também faz a manutenção preventiva trimestral. Cada 3 meses a gente passa no cliente, entender se está tudo ok, fazer uma lubrificação, um ajuste, alguma coisa necessária, mas principalmente para ver se as pessoas estão utilizando de acordo com o que foi treinado, né? E se é isso, eu acho que esse é... A nossa história é o seguinte: a máquina ela tem que funcionar sempre, porque aí o retorno será garantido do nosso meio ambiente, que é o mais importante de tudo. Eu tenho certeza que quando você faz esse retorno, quem ganha é você, né? Porque a pessoa já começa a observar, você tem mais máquinas que resolvam meus problemas aqui, que você tem várias outras, né? Quais são? São cerca de 30 soluções, né? Não é só uma máquina de resíduo, tem um aquecedor de água biomassa, que esquenta a água com até 80% de economia. Tem uma caixa de gordura inteligente que separa o óleo da água para não entupir o esgoto no restaurante, no hotel. Tem o Airflow, que é uma estufa que mantém quente o dobro ou triplo do tempo uma fritura ou um pãozinho assado quentinho. Enfim, são várias e várias soluções que a gente vem focando nisso. São 16 anos que eu falei. Começou tudo em 2009 com uma divisão chamada Innovations, até que em 2017 se incorporou ao nome da Topema, tanto que hoje o pessoal chama Topema Innovations. Porque essa inovação, cada dia que você vier aqui, Cléo, a gente vai estar inventando alguma coisa boa, se Deus quiser, para todos nós, né? Mas eu queria que você falasse da última que você me contou, que é para cemitério. O que é? Para cemitério, a gente foi visitar um crematório, né? O crematório gasta mais de R$200 mil de gás por mês. E a gente, com biomassa, deve baixar isso aí em 70%, 80%. O gasto mensal, né? Fazendo isso com biomassa, esse aquecimento, essa cremação com biomassa. Então tem também o relicário,
Enfim, tem várias coisas que a gente está fazendo. O que é o relicário? Relicário é para aquela pessoa que cremou o seu ente querido, ele pode manter as suas cinzas, né, na urna, dentro do ambiente, se ele, dependendo da religião dele, da igreja dele ou do santuário dele, enfim, ou até de um clube, né? Existem aí algumas intenções de criar relicários no clube, como tem na Europa em alguns clubes, né? Então, a gente vai estar junto nesse projeto aí também, e são coisas novas, estão para surgir aí. A Topema é Innovation, então aqui você desenvolve cozinhas, você desenvolve fogões, tem uma série de coisas que eles fazem que não é só para cozinha, inclusive, né? Mas eles desenvolvem soluções para você. Então, no caso das cozinhas, você pode combinar vários tipos de produtos e fazer uma mesa, não é isso? Você pode, a gente faz cozinha de uma lanchonete num restaurante pequeno até grandes hotéis de 5 estrelas, ou seja, uma gama total de refrigeração, que a gente chama, né? As geladeiras, freezer, etc. Cocção, um fogão, fritadeira, chapa, charbroiler, tem uma gama muito extensa. E toda a linha de aço inox, né, que seria estantes, mesas, a gente faz desde o layout até a implantação dessa cozinha. E foi vendo essas cozinhas, vendo os problemas que elas têm, o consumo de água, de energia, de gás, etc., que começaram a surgir essas inovações. E aí, depois de surgir algumas, elas migraram para outras áreas, como você acabou de me perguntar aí. Inclusive ele tem uma solução para condomínios, para você receber a pizza na sua casa, não é isso? Verdade, durante a pandemia apareceram a oportunidade dos lockers, a gente criou os lockers tanto neutros como refrigerados para delivery, e esse delivery já não é só mais delivery, já é um e-commerce, que é a pessoa entregando em casa ou no próprio Leroy Merlin, que é um cliente grande nosso, o próprio iFood, entre outros, né? São parques temáticos, são áreas de eventos, então são divisões da empresa que saíram crescendo em paralelo à cozinha, né? É isso aí, gente. Linkando o negócio, está aqui na Topema, é sempre um prazer estar nesse lugar, né? Em contato com toda essa tecnologia. Eu queria te perguntar, Nelson, o Nelson é um dos cases nossos, né, que a gente trata com muito carinho e a gente vive trazendo pessoas aqui para se conectar com tudo isso. Se você quiser conhecer uma indústria, aciona a gente lá na rede social do Linkando o Negócio, YouTube, Spotify, Instagram. Nosso programa também passa toda quarta-feira às 20 horas, canal 9 da NET, 8 da Vivo, sempre com novidades para você. Mas se você quiser conhecer uma indústria, manda um oi aí para a gente, que a gente pode providenciar uma visita guiada para essa indústria. Queria te perguntar, Nelson, como é para você receber os convidados do programa Linkando o Negócio na sua fábrica? É muito bom, sempre muito bom, né, Cléo? A gente, é o que você falou agora há pouco, linkando o negócio, conectando as pessoas. E essas pessoas vão levar essa mensagem que a gente acabou de falar para frente, né? A gente nunca sabe onde é que vai parar, mas pelo menos a gente está influenciando de uma forma positiva a nossa sociedade, né? Levando a ideia de que existem soluções e elas estão próximas da gente, né? Elas não são soluções mirabolantes do outro mundo, elas são soluções brasileiras dentro do Brasil, e eu acho que isso é importante a gente valorizar, né? Com certeza. Então, o programa Linkando o Negócio está à sua disposição. Sempre que você tiver uma inovação, a gente traz as pessoas para vir visitar a fábrica, conhecer tudo e acessar o que você tem de melhor aqui, né? E colocar aí para o nosso público estar sempre se atualizando de coisas que, como você falou, já está disponível. Não é um sonho, já é real, gente. A gente pode melhorar todos os dias. É isso aí. Nelson, por favor, como que o pessoal acompanha o conteúdo da Topema e, por favor, suas considerações finais. Bom, como você mesmo falou, a gente também tem nosso YouTube, tem nosso site, tudo isso vocês podem procurar Topema, vocês vão achar, tanto no Google como hoje em dia no ChatGPT. E, enfim, a gente, de novo, agradecer a presença de você, a presença aí dos seus convidados, e a gente está sempre à disposição. Se a gente puder contribuir aí com esse ecossistema sustentável, que é o que a gente mais gosta, será um prazer. Maravilha. Gratidão. Linkando o negócio para você ter a casa mais bonita e você ser mais feliz. LKN Cortinas.
cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Linkando o negócio, hoje estamos aqui gravando com o pastor Natanael. Ele também é pastor, gente, mas é uma pessoa incrível. O que mais você faz, pastor? Fala pra mim. Acima de tudo, eu acho que tem uma coisa legal, que é o que é gente, né? Eu gosto muito de gente, cuido de gente. Toda a minha formação, mesmo a parte mais técnica, mas eu gosto de olhar assim, a gente lida com pessoas que fazem as coisas, então isso é importante, né? Eu sou pastor por um chamado, por uma vocação, e é algo que demorou para eu realmente me dedicar a isso. Mas eu nunca deixei aquele outro cuidado, eu venho de um ambiente empresarial, fiz carreira em banco, fui executivo de banco. Eu empreendo hoje no ramo de estacionamento, estou desenvolvendo um projeto com a empresa de consórcios, um projeto interessante aqui em São Paulo, né? Da Ademicon. Sou vice-presidente do Instituto Milton Guerra, que dentro dele temos vários projetos em várias áreas, e esse sou eu. Esse é você. E o pastor Natanael foi a pessoa que abriu o segundo dia do Congresso Arquitetura e Bem-Estar. E ele falou da arquitetura de Deus. Que tema interessante, né? Você fez uma ligação entre a arquitetura do ser humano e o olhar de Deus. Fala para mim, como foi desenvolver esse tema? Foi um desafio muito gostoso, porque no fundo, olhando para a obra de arquitetura e tudo que ela necessita, né? Que envolve ocupação de espaços, envolve luminosidade, envolve circulação de ar, a fundação, estrutura, cobertura, então a segurança, várias coisas que envolve aí, e sobretudo aquele olhar criativo para as coisas. Então há uma associação direta com a natureza criada e tudo que você olha por aí, né, das constelações, olhando para a Terra e tudo, você tem os mesmos elementos, né, a questão da criação, da criatividade, da luminosidade dos espaços e a beleza, sobretudo, né? O arquiteto ele tem uma beleza estética naquilo que faz, mas ele tem que pensar o ambiente onde vai habitar, ou irão habitar pessoas, e o ambiente criado, ele também onde as pessoas usufruem. E numa visão mais conclusiva, o ser humano enquanto obra de arquitetura, porque o ser humano também precisa de ar, precisa de luminosidade, o sol tem vitamina D, todas as características de um ser que ele também tem. A circulação de ar no homem é como fosse a presença do espírito que lhe dá vida, né? Você vê que sem o ar você também morre sufocado. Então, o ser humano, na sua estrutura, o sistema todo que ele é constituído, ele é também uma obra de arquitetura divina. Então, quando a gente olha para tudo isso, tudo faz alguma conexão com o divino, né? Nossa, que delícia, poético, né? Você falar desse jeito sobre arquitetura, sobre Deus, maravilhoso, né? Não sei como ainda tem pessoas que se dizem ateias, né? Aliás, um esforço gigante, né? Para negar tudo isso que a gente vê. Eu sugiro que, né, o que eu vejo é que se a pessoa não tem essa ligação com Deus, ele é que nem um daltônico, que ele enxerga as formas, não enxerga as cores, né? Porque essa ligação com Deus, ela dá um olhar para a gente, né, de esperança, de vida. Eu, como tive um problema sério de saúde, né, e chegou um momento, eu tive um câncer de pâncreas, né, então quem tem um probleminha desse, que está com o pé na porta da morte, um dia seu céu desaparece, fica todo negro, o chão desaparece, e aí bate um twin assim, fala, e se eu morrer, né, e é real, né. E aí nessa hora eu usei uma das técnicas que eu usei está aqui nesse livro, né? Somos 14 pessoas que superamos o câncer. É uma história de inspiração e esperança para as pessoas, porque quando você recebe um diagnóstico como esse, você muitas vezes se desespera. Se você não tem fé,
se você não acredita que tem algo maior no mundo que pode te salvar, que pode, né, te salvar de diversas formas, né? Ou na vida ou na morte. Então você se desespera. E aí talvez você não consiga encontrar cura porque você se desesperou. Afinal de contas, o universo só dá o mais do que você já tem, não é verdade? Então temos que agradecer todos os dias, não é verdade, pastor? Sim. Essa é uma das técnicas que eu estou usando, que eu estou ensinando aqui no meu livro, a técnica do agradecimento. É maravilhoso, né? As experiências de dificuldade, elas devem nos fazer crescer. Sim. Eu até tenho um case muito interessante de uma pessoa que eu visitei no hospital e ela estava assim, ouviu dos médicos que ele tinha 2% de chance de sobrevivência, né? E eu visitei naquela condição e ele estava muito assim, meio revoltado. E aí eu me lembro que eu falei para ele, olha, passe a agradecer. Você está monitorado aqui por um monte de coisas, médicos, enfermeiros, e você tem algo em que se apegar. Muita gente não teria essa condição. Você tem que agradecer pela oportunidade que você teve de estar sendo bem cuidado. Aí passados uns dias a esposa dele falou, como é que foi essa conversa? Porque ele começou a reagir, o organismo, a partir do momento em que ele, ali naquela condição, começou a agradecer. Olha. A gente coloca, então, isso não é só uma questão de cérebro, mas é espiritual, né? A gratidão com as coisas, até nos momentos difíceis, né? Sim. Acho que você colocou aí das dificuldades e de crer, mas assim, acima de tudo, a ciência prova, né? Que a gente quando morre, vira pó, né? Então a gente tem que olhar um pouco para o lado do espírito e isso tem a ver com fazer o bem, tem a ver com como a gente chega à vida, a gente ficar bem e como promover o bem de maneira intencional, não apenas só receber, né, mas doar. Doar faz muito bem e é por isso que a gente se envolve nos projetos, Sim. né, que a gente, aliás, sou muito grato pelo convite quando fui palestrar, né? E belíssimo trabalho que vocês estão fazendo, arquitetura e bem-estar, porque deve produzir o bem-estar, né? E tudo na vida deveria ser visto assim, né? Sim. Eu produzir bem-estar onde eu estiver, que as pessoas olhem, ele chega, o ambiente fica legal, né? Pode chamar como quiser, astral, enfim, mas que as pessoas se sintam bem na presença da gente, né? Com certeza. E na verdade, assim, né? Você pega um copo pela metade, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. É você que vai decidir, né? A felicidade, ela é uma construção de muitas coisas que você dá importância. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, não é verdade? Então, não é dinheiro que traz felicidade, não é ter coisas, não é ter pessoas, é o que você dá valor. Então, você dá valor, você está presente ali, vivendo aquilo com intensidade, com emoção, e você está feliz com aquele momento. E isso é uma construção, né? Você também aprende a ser feliz com o que você tem hoje. É permanecer grato todos os dias, né? Conhecida de todos, a oração do Pai Nosso, né? Tem ali o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Hoje. E por quê? Se Deus pode nos dar muito mais. Mas a ideia é que todo dia eu crio um relacionamento com Deus de estar sempre falando, sempre agradecendo. Então, isso é algo que nos faz muito bem. É até por isso que a gente acabou, além das questões religiosas, mas muito mais do que tudo é uma questão de alma, né? E todo ser humano tem alma. A gente, quando se envolveu no desenvolvimento do Instituto Russell Shedd, do qual eu sou vice-presidente, com várias frentes de atuação, é isso, que a gente possa ajudar pessoas a se desenvolverem, porque muito se fala do trabalho social e ele é fundamental, de ajudar as pessoas a comerem, às vezes, se vestirem e fazer o básico. Mas a gente tem que ajudá-las a emanciparem enquanto cidadãos, né? Então, cada uma das frentes que a gente está envolvendo mais pessoas, nos dá uma alegria muito grande, que a gente leva algo a mais, né? Hoje mesmo estou saindo daqui e a gente tem um evento hoje, tem um trio de flautas tocando músicas do tempo barroco, que é um projeto do Instituto aqui na região do Bom Retiro, onde a gente tem uma base, né, do escritório. Mas há outros projetos vários que a gente está desenvolvendo na educação, tudo mais, né? Que sustentabilidade, né?
porque tem que ajudar o ser humano a enxergar a vida e entregar um mundo melhor, né? A partir das pessoas serem melhores. É isso aí. Se você acha que você é uma pessoa desprovida, que você está numa situação ruim, não se acanhe, porque a gente aprende tudo na nossa vida. Eu mesmo trabalho com cortina e persiana, vocês sabem, né? Sim. Mas para eu aprender a enxergar um carpete, eu demorei 1 ano, um curso enorme. Eu fui visitar a fábrica no Brasil inteiro para poder enxergar o sistema construtivo de produtos para decoração, para enxergar como a questão das cores, combinações. A gente tudo tem que aprender, né? Eu adoro estudar, para mim é maravilhoso. E estou muito feliz aqui da gente ter concluído o Congresso Arquitetura de Vestar com a sua presença, foi muito bacana, né? A gente sempre começou, o primeiro dia foi com a monja budista e o segundo dia com um pastor batista. Pois é, uma honra para mim, estou sempre à disposição, né? Estarei quando necessário e pode me acionar. Eu tenho uma alegria de dar uma contribuição, por pequena que seja, às vezes algo que a gente pode achar que é tão pequeno, mas de repente repercute na vida de alguém de uma maneira grandiosa, né? Então a gente tem que estar sempre pronto a isso. Eu faço isso assim, você não tem noção como me faz bem. É uma alegria enorme de ver os olhos. E quando a gente começa a lidar assim, outra coisa que acontece muito de boa, né? A gente atrai gente de bem para perto da gente. A gente se conecta com gente que tem os mesmos objetivos, a mesma missão. E aí, gostei disso, vamos fazer isso juntos, né? E em cada momento é uma oportunidade, então a gente deve fazer valer a pena isso. E a gente recebe tanto, distribui um pouco, faz muito bem. É isso aí. Então a nossa mensagem de hoje é faça o melhor que você puder. Se for muito ou se for pouco, você vai ter a sensação de que você está fazendo o seu melhor. E isso vai te trazer muito mais, né? A prática do agradecimento, de olhar o outro com carinho, com amor. Quando você pratica o agradecimento, você está focado no agora. Você nem está no passado, que é onde está a depressão, nem está no futuro, que é onde está a ansiedade. Então, olha, gente, funcionou para mim, vai funcionar para você. Pega um caderno, escreve 30 coisas. Eu agradeço que aconteceu isso, eu agradeço que... Entre uma folha e a outra, põe um versículo da Bíblia que você leu, que você entendeu, o que você entendeu, escreve ali. Você vai ver como isso vai transformar a sua vida. Eu usei isso quando eu estava com o câncer de pâncreas e funcionou muito bem para mim. É uma das técnicas que eu ensino aqui no meu livro, né? Meu livro onde eu sou coautora, somos 14 pessoas que superamos o câncer, embaixadores da superação e suas histórias, né? Que quem coordenou esse trabalho foi a Mel Lancelotti, é uma brilhante apresentadora lá de Guarulhos. Um beijo, Mel, e foi uma delícia participar aqui com todas as pessoas incríveis e suas histórias. Então, se você quiser, aciona a gente aí no 11 9 80 80 14 48 ou pela rede social, que vai ser um prazer trazer esperança para você. Pastor, gratidão, estou muito feliz da sua presença no Congresso, estamos sempre linkando negócios, né? Sempre, a gente, no meio disso tudo, continua no meio dos negócios, né? Meu propósito aqui nesse momento é falar de um outro aspecto, mas linkando negócios com gente séria, que faz a coisa direito e onde todo mundo ganha, né? Essa visão do bem. E eu posso terminar dizendo excelência. Eu gosto muito dessas palavras, sabe, Cleo? Muita gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Você citou aí, fazer o seu melhor. A excelência pode ter níveis diferentes para cada um, mas quando a pessoa dá o seu melhor, ela está fazendo com a excelência possível. Então é gostoso você ver gente que faz o seu melhor, mesmo que de maneira simples e limitada. Só que ela se acostuma a fazer o melhor e ela vai crescendo, e aí o excelente dela vai sempre subindo de nível, né? Então é gostoso ver pessoas que se desenvolvem e amanhã você olha e fala, puxa, ajudei essa pessoa a crescer. Essa é uma missão de vida. Que você possa fazer tudo com excelência. Gratidão. Nossa, estou até emocionada, viu, pastor? Gratidão. Fala de novo aí o endereço aqui em São Paulo, onde vocês atendem, onde tem o curso. Rua Prates, 399, Bom Retiro. E a rede social?
é do Instituto Russell Shedd, né? i.russellshedd, @i.russellshedd. Você acha no Insta lá. Temos o site também, mas você pode localizar por aí, pelas redes sociais. É isso aí. Eu sou a Cléo do programa Linkando o Negócio. Se você tem uma pauta aí que a gente venha falar aqui, manda aí na rede social, manda no WhatsApp, 11 980 80 14 48, que vai ser um prazer trazer você aqui para gravar, enfim, vamos linkar negócio. É para mim, é para você, é para o mundo em todo, linkando o negócio para você ter a casa mais bonita e você ser mais feliz. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Linkando Negócios, gente, hoje você vai entender por que eu ando tão preocupada falando sobre meio ambiente e trazendo muito conteúdo, pessoas que realmente praticam sustentabilidade e o quanto isso impacta a sua vida. Não é do presidente, não é de quem é rico, não. É de todo mundo. É da dona de casa, é do bebê que está nascendo. Nós estamos realmente com um momento importante, onde todos têm que ter atenção às questões ambientais. Eu sou a Cléo do programa Linkando o Negócio. Hoje estou aqui com o Rogério Andrade. Ele é especialista em recursos hídricos, não é isso? Por favor, se apresente para o nosso público. Olá, sou o Rogério Andrade, sou presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, mas também biólogo por formação e especialista em gestão de recursos hídricos, né? Eu atuo na área aí já há um bom tempinho. Nossa, então aqui você faz a festa, porque o Brasil tem muito rio, não é verdade? Sem dúvida, apesar do Brasil ter tanta água, a qualidade dessa água é algo que a gente precisa questionar. É verdade. E principalmente quando quebra uma bomba, né? E aí o governo fala, não foi o governo. O pessoal falou, a bomba vai chegar em 2026. Como assim, gente? Isso é muito, muito preocupante. Pois é. A gente tem essa questão do saneamento, que é um problema, né? Acho que de qualquer país em via de desenvolvimento, como o Brasil, a gente não tem atenção devida à questão do saneamento, né? Então, ainda. Acesso à água, que é um direito universal, a gente realmente ainda deixa a desejar aqui no nosso Brasil. E apesar de tanta água disponível, né? Só que a maior parte dessa água está lá na região amazônica ou está no nosso alpístero subterrâneo. Então o acesso a essa água que é a questão mais difícil, né? Agora, eu recentemente entrevistei o prefeito Maurício Santos, né, prefeito de Socorro. Ele, 6 meses, ele tirou todas as empresas que poluem o rio. Não é maravilhoso isso? Louvável. Vamos dar uma pausa aí. Que, gente, o poder público tem que ter essa coragem. E você sabe, não foi fácil não. Ele teve que ir lá em Brasília e acionar e lacrar as empresas. Porque tem que fazer isso mesmo, né? Por que a gente está falando nessa, assim, a forma tão forte sobre esse assunto? Recentemente, o secretário do Meio Ambiente foi a público e falou que a gente já sabia disso, né? Mas como ele já falou, a gente já pode falar. Não vai assustar tantas pessoas, eu acho. Tradicionalmente, o QI das crianças é maior que o dos pais. Recentemente, essa curva mudou. Então, o QI das crianças agora é menor que o dos pais. As crianças estão nascendo com QI menor que o dos pais. E essa curva está caindo de forma vertiginosa. Tudo isso é em função de várias contaminações, inclusive a contaminação da água. A contaminação da água por metais pesados, ela propicia câncer. A contaminação por antibiótico, ela diminui a imunidade da população. A contaminação por anticoncepcional diminui a fertilidade da população. E a cocaína, que se encontra na água também, até peixe, né? Já encontraram até no peixe cocaína. Então, isso aí cria uma série de coisas que nosso corpo, a maior parte, é água. Então, muitas vezes a gente não sabe se a pessoa ela está desconectada, se ela não tem inteligência, se ela não tem seriedade no que ela faz ou se ela está contaminada. Isso pode acontecer, não é verdade? Não, sem dúvida. Como você falou, né? 70% do nosso corpo é água. E o acesso a essa água de qualidade, essa água em condições de consumo humano, realmente é algo bastante crítico. Embora a gente tenha uma legislação bastante restritiva
hoje gente aqui no país, né, a portaria 888 do Ministério da Saúde, nós ainda temos vários agentes químicos contaminantes potenciais na água que ainda não estão cobertos por essa legislação. A gente fala muito aí dos poluentes emergentes, né? Então são os PFAS, PFOS, alguns outros produtos que estão presentes nessa água e que não são removidos em sistemas de tratamento convencionais. Então esse tratamento de água que a gente tem hoje, né, embora ele remova boa parte, né, dessas sujidades da água, então materiais particulares e muitos ainda componentes dissolvidos, alguns passam por esses tratamentos. E você destacou alguns importantes, né? São os medicamentos, né? Onde a gente vai ter aí uma série, então, de ansiolíticos, antibióticos, enfim, anticoncepcionais. São todos produtos que passam por um sistema de tratamento e acabam chegando na torneira das pessoas, né? Então, realmente é algo que a gente precisa pensar. É um tema que está em discussão já há muitos anos, então esses componentes eles têm uma ação sobre o organismo que a gente chama de uma ação disruptora endócrina. Em partes, em concentrações ínfimas, e eu estou falando aqui em parte por bilhão, em parte por trilhão, elas atuam sobre o organismo, tá? E acabam então causando distúrbios nessa regulação endócrina do sistema, então, dentro do nosso DNA, nos nossos genes, né? Então, isso que a gente fala, são os fatores ambientais que atuam sobre o nosso DNA, né? São fatores epigenéticos que a gente fala e que acabam, então, causando esse distúrbio, essa disrupção, então, no nosso sistema endócrino, entendeu? Então, todo mundo sabe aí, né? A hipófise é uma glândula desse tamanhozinho, o tamanho de um grão de feijão que a gente tem lá no nosso cérebro e que ela produz, né, hormônios que regulam todo o nosso sistema endócrino. E é ali que esses contaminantes atuam. É no nosso pâncreas, são todas essas glândulas que nós temos no corpo que acabam segregando todos esses hormônios. Nossa, estou muito impressionada. E aí, gente, a gente vai percebendo que quando ele fala assim, que vai interferir na epigenética, porque você muda então a cadeia, você tem normalmente uma pessoa que a gente já está tendo uma evolução do ser humano, né? Antigamente as pessoas tinham, acho que era 34 ou 64 dentes, agora é 4 a menos, né? Os novos já estão com 4 a menos, então assim, já tem, né, essa mudança, porque antigamente a gente tinha que comer, o pessoal comia carne, né? Então eles precisavam ter muitos dentes, cada dentada era maior, tinha uma projeção. Então a evolução do ser humano já é uma coisa um tanto natural. Quando você tem interferência do ambiente, isso fica muito mais enfático, né? Isso ajuda muito mais a você ter uma mudança na cadeia, então não só da cultura, mas também da epigenética do organismo físico, né? Das gerações, das novas gerações, é isso? Isso. E a cada dia, na verdade, o homem desenvolve novas moléculas, novos produtos químicos, que são utilizados aí, então, para a preservação de alimentos. Produtos são utilizados aí na agricultura para aumentar a produção de alimentos. Então, se por um lado a gente, né, quebrou a teoria de Malthus, né? Malthus falava, né, a população vai crescer até um ponto onde vai faltar alimento e que a população vai começar a decrescer. Nós rompemos com a teoria de Malthus. Hoje nós temos alimento à vontade. O problema é que esses alimentos, eles vêm carregados, né, de uma série de produtos que a gente ainda tem que estudar muito. Tem que estudar bastante, porque é um alimento transgênico, né? A gente não sabe efetivamente o quanto ele pode impactar na parte epigenética mesmo. Né? Eu acho que o alimento transgênico, todo mundo fala assim, é um alimento que foi modificado geneticamente. Se a gente analisar friamente, né, muitas pessoas ainda confundem esse conceito do transgênico. O transgênico que nós temos hoje, eles foram desenvolvidos para serem resistentes, por exemplo, ao glifosato. Olha que interessante, ao invés da gente existir uma planta, glifosato é um produto herbicida que é utilizado na agricultura para matar as ervas daninhas, mas quando você coloca uma resistência na planta de soja, por exemplo, ao glifosato,
Você pode aplicar o glifosato na agricultura, ele vai matar as ervas daninhas, então isso vai propiciar um crescimento melhor da soja. A questão não é a planta ser transgênica, a questão é que aquela planta ela se tornou resistente a um herbicida, e eu aplicando aquele herbicida, quando eu usar aquela planta, né, aquele grão de soja, ela vai estar contaminada com glifosato. Entendeu? E já existem, você falou a questão aí, né, de QI, capacidade cognitiva sendo alterada, já existem uma série de estudos no mundo todo correlacionando essa molécula, né, do glifosato, então, por exemplo, a casos de autismo, né, e outros tipos de demência, de transtornos, enfim, diversos. Uau. Então, realmente, quando você fala, existe uma correlação sim sendo estabelecida. Nossa, você sabe a gente fez o Congresso Arquitetura e Bem-Estar, né? Veio lá a arquiteta do Dr. Abraham, ela fez um projeto para criar um bairro para autista, né? Eu estava falando com o Dr. Abraham, ele falou assim que um dos itens que ajuda a criar uma criança autista, né? Não é só a contaminação, né? A contaminação é um dos componentes, mas o que ele me falou, que me chamou a atenção, ele disse que homens mais velhos fazendo filho em mulheres mais jovens. Isso também é um grande item que propicia, né, você ter um filho autista. Achei bem interessante isso aí. Sim, sim. Na verdade, a mulher, né, também, os óvulos, né, mais velhos. Então, você já tem uma propensão maior a determinados tipos de síndromes. E o homem também, né? Vamos lá, hoje a exposição a determinadas moléculas agroquímicas, por exemplo, o indulsulfan, que é uma série de produtos que são proibidos no mundo inteiro. O próprio glifosato já é proibido em vários países na Europa. E aqui no Brasil ele é largamente utilizado ainda. Então o Brasil é o celeiro do mundo. Legal. Mas é o celeiro do mundo a que preço? Né? Então isso a gente tem que realmente pensar. Então esse tipo de contaminação ele vai causar sim uma série aí de situações aí que as correlações estão sendo estabelecidas. E conforme isso vai acontecendo, você vai tendo evidências científicas, determinados produtos estão sendo banidos do mercado. Graças a Deus, né? Porque, infelizmente, né, o consumo, a economia, ela tem que tomar o cuidado de não ultrapassar o limite do respeito do ser humano, né? Não adianta a gente ter uma panela maravilhosa que é de Tefal, porque aquilo ali vai trazer um transtorno gigante para a sua saúde, né? E a gente fala de ESG, que isso tem a ver com a sua saúde, com o seu bem-estar, e você está vendo, isso não tem a ver só com, sabe, não é mais uma história para inglês ver, para pessoas que estão ali ou lá, que são políticos, não, isso já afetou todas as pessoas. Então, quanto mais a gente tiver consciência sobre as questões que impactam o ser humano, quanto mais a gente tiver consciência sobre as questões que impactam o meio ambiente, a gente pode escolher produtos que sejam mais naturais, que você corre menos risco, né? Porque a gente já tem contaminação no ar, na água, nos alimentos. Então, ainda você pega depois disso um alimento que é super processado, né? Então, quem que é o ser humano que vai consumir isso? Ele vai virar o quê? Porque a gente é o que a gente come, não é verdade? Arquiteto, você já sentiu que por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando, como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá! Infelizmente, essa opção por uma alimentação mais saudável, por hábitos mais saudáveis, nem sempre ela é possível por uma questão econômica. Então, a gente sempre tem que trabalhar muito calcado nas 17 ODS da Agenda 2030 da ONU.
ok? Porque não adianta eu falar sobre segurança alimentar se eu não tenho um emprego digno, se eu não tenho erradicação da pobreza. Então, nessas 17 ODSs, né? Aqui no Brasil hoje são 20 ODSs, né? A gente tem mais 3 aqui que a gente ainda deu uma incrementada aí nas 17 ODS, mas justamente para assegurar que as pessoas possam, né, ter acesso sim a essa alimentação saudável, a uma água tratada, a um saneamento, né? Porque hoje você pode querer, mas esse aqui você vai poder. E isso é uma situação complexa. Então a gente tem que ter essa visão transversal Sim. nas 20 ODS para a gente poder realmente garantir, então, esse direito que as pessoas têm de uma alimentação saudável, de acesso a saneamento e tudo mais. E se você tem alguma dúvida sobre o que nós estamos falando, se isso pode te afetar de alguma forma, é só você olhar a sua esquina, né? Onde tinha um bar, agora virou uma farmácia. Onde tinha uma padaria, virou uma farmácia. Então, hoje em dia, né, as pessoas estão ficando doentes, né? Tomam remédio para dormir, outro para acordar, outro para concentrar, outro... Então, é assim, gente, antigamente, o ser humano, ele acordava com o galo, né? Respeitava o sistema circadiano e ia dormir 8 da noite, né? Não tinha celular, você se relacionava com as pessoas e era uma vida natural. Então elas viviam muito mais, com muito mais saúde. Hoje em dia tem muito câncer, né? Então em função do quê? Então a gente tem que prestar atenção em como que a gente está impactando o meio ambiente nas questões, né? Da água, das plantas, de tudo isso e também no trato com as pessoas, não é verdade? Sem dúvida. Eu quero muito gravar de novo com você, porque você tem também esse olhar, né, da neurociência e tudo mais. E eu quero que você prometa que você vai voltar aqui no nosso programa para falar sobre isso. Com certeza, é uma honra ser convidado e eu estarei com vocês novamente. Você tem alguma dica de como a gente pode contribuir para diminuir a poluição da água? Pois é, poluição da água hoje, principalmente no ambiente urbano, a gente não tem muito o que fazer. A gente hoje, nós somos reféns aí do sistema público, né? Que vai fazer a coleta e o afastamento aí dos nossos efluentes. Então, é difícil a gente poder controlar a nossa contribuição em relação à contaminação com o nosso, vamos dizer, resíduo, efluente, líquido, né? O nosso esgoto de casa. Em relação à água que a gente recebe, infelizmente, a gente conhece a qualidade da água no nosso país, ela é péssima na maioria dos municípios, e eu estou falando de grandes cidades, tá? Para quem quiser saber um pouquinho, existe uma publicação chamada O Mapa da Água, tá? Que foi publicado há questão de uns 3 anos pelo Repórter Brasil. Quem quiser acessar, deve ser mapadaagua.org, alguma coisa assim, o endereço. Nós vamos colocar no nosso portal, linkando o negócio, a Elô vai puxar essa matéria, vocês entram lá no portal, linkando o negócio, vocês vão acessar essa informação. Você pode acessar ali todos os municípios do Brasil e você vai ver a qualidade da água do seu município. Você vai ver o tipo de contaminante que você tem na sua cidade. E o que você pode fazer nesse sentido é pressionar, né, as autarquias, as companhias que fazem o tratamento da água, sejam elas públicas ou concessionárias privadas, para que possam, então, garantir essa qualidade da água que a população hoje é abastecida. E se você tem a possibilidade de beber água mineral ou de fontes alternativas, pense nessa possibilidade. Bom, por enquanto a gente tem que ir se adaptando, né? É o que a gente tem de melhor para hoje, né? Mas eu estou aqui aberta se você tem uma informação sobre como contribuir para a melhora da nossa água, dos nossos afluentes ou efluentes? Afluentes, a água que entra, e efluentes, as águas que nós lançamos, né? Ah, certo. Eu tô sempre aprendendo aqui. Eu me sinto no direito de errar, eu não sou especialista em ESG, o Tagus é especialista, a gente vai aprendendo junto. Então, se você tiver alguma técnica, algum método para melhorar isso daí, entre em contato no Linkando o Negócio, no YouTube, Spotify, Instagram, estamos na TV e também tem um telefone aqui para contato, que é o 11 9 80 80 14 48. Estamos também lançando uma revista, vamos fazer o prêmio agora, dia 18 de setembro, na Alesp. Vamos premiar pessoas incríveis que falam sobre várias soluções para o meio ambiente. E eu estou muito feliz de receber você aqui no nosso programa. Eu não tinha esperança que você tinha aí uma solução mágica para resolver tudo isso.
Na verdade, o que a gente tenta promover são justamente os fóruns de discussão, esse encontro assim como o Limpando o Negócio. Nós somos organizadores do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, né? E onde a gente tenta, então, reunir as pessoas que tenham propostas nas mais diferentes frentes para a gente poder garantir, talvez, um futuro um pouco melhor para as próximas gerações. Eu acho que no caminho que a gente está andando, né? Talvez nossos pais não tenham feito a lição de casa, talvez a gente não esteja fazendo ainda a lição de casa que a gente deveria, mas eu acho que cada pequeno esforço junto vai fazer a diferença. Então, estamos juntos para isso. É isso aí. Então, ó, você que tem filho, você que tem cachorro, né? Porque às vezes o filho é o cachorro. Ou você que preza pela vida, pode se conectar com esses assuntos. Nós temos também várias publicações no portal Linkando o Negócio, no Instagram, no Spotify, no YouTube. E a FBGA é uma feira que acontece quando? O Fórum Brasil de Gestão Ambiental é uma iniciativa quadripartite. Então, nós reunimos aí setor privado, academia, terceiro setor, ONGs, né? Enfim, e governos. Justamente é um fórum de discussão, de debates, ele é um fórum permanente. Nós fazemos encontros periódicos, né? Então fazemos um grande evento internacional a cada 2 anos, reunimos aí 10, 15 mil pessoas nesse grande evento, e eventos regionais periódicos, né? Então temos um portal também, onde a gente difunde essas experiências aí na área de sustentabilidade, né? Então, fbga.com.br, para quem quiser saber mais também. É isso aí. Eu estou muito feliz de vir aqui falar com você. Quero que você volte para falar sobre mais conhecimentos que você tem, né? Que a gente já trocou umas ideias aqui. Queria suas considerações finais, como o pessoal acompanha seu trabalho, por favor. Bom, acho que a mensagem final aqui é que nós estamos chegando num ponto que talvez seja o ponto de não retorno. O tipping point que a gente fala. E eu acho que é um momento a gente unir forças, independente de viés político partidário e diferenças todas, a gente deixar elas de lado nesse momento. O planeta é um só. Se nós não trabalharmos juntos com essas experiências, a casa é a mesma, né? Então, a gente tem que, nesse momento, agir. Não há mais tempo de discussão, então não é na academia, não é na política, eu acho a academia junto com a política, a iniciativa privada, com a ONG, todo mundo junto, compartilhando essas experiências que sejam práticas e que possam ser escalonadas rapidamente. Acho que essa é a ideia, é isso que a gente precisa fazer. Então, vamos dar as mãos e vamos lutar pelo nosso planeta. É isso aí, gente. Eu sou a Cléo do programa Linkando Negócios. A gente tem esse público maravilhoso, que é um público que está atento às questões ESG, está atento a como melhorar a vida no planeta. E é um pessoal que entende produto de um custo, de um valor agregado maior. Então, nós temos a revista Linkando o Negócio, nós vamos distribuir no COP30 em várias feiras que vai acontecer agora. E vai ser um prazer divulgar o seu produto. Se você tem um produto que cabe para divulgar para esse mercado, você sabe que o COP30 vai ter o mundo todo lá, né? Vai ser uma janela para a gente distribuir para o mundo inteiro as informações. Então chama a gente aí no 11 9 80 80 14 48, que vai ser um prazer dar luz ao seu conteúdo. Eu sou a Cléo, do programa Linkando o Negócio, para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.